Deus Altíssimo, que fez homem e veio aqui na terra por um só motivo. Ele veio aqui por amor a nós, por causa que ele não conseguiria viver sem a gente. E tudo isso foi por conta dos nossos pecados. Então ele morreu na cruz do Carvalho para que tenhamos vida eterna. Jesus, ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Deus, ele deu o seu próprio Filho para salvar a humanidade, né? Com seus defeitos, pecados, problemas, doenças. Jesus veio assim para, dar um basta em tudo isso e salvar a humanidade, o povo de Deus. Porque nós somos feitos de Deus, das mãos de Deus. Ele soprou nas nossas vidas e, de repente, alguns se perderam aí pelo caminho e negaram o próprio Criador. E aí Jesus vem para, unir a criatura com o Criador. E aí passamos a ser filhos de Deus. E isso é muito legal porque Jesus é nosso irmão. É o nosso Senhor e Salvador, mas Ele é nosso irmão, porque Ele também é filho de Deus. E isso é muito legal. Jesus, ele é assim o irmão mais velho, que veio para nos salvar e nos unir de novo com Deus. Jesus é a pessoa mais humilde, é a pessoa mais simples, a pessoa mais correta, séria, aquela que nunca fez distinção de cor, raça, religião. Jesus, para mim, é um exemplo a ser seguido por nós. Até então, o mundo não sabia quem era Jesus. Nós saberíamos que viria um Salvador, não saberíamos quando, nada disso. Há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus veio, ficou muito claro quem Ele era. Ele mesmo nos falou, nos ensinou. Ele é o Filho de Deus. Ele veio nos salvar. Então, quando Ele curava, libertava as pessoas, Ele estava mostrando que Ele realmente era o Filho do Senhor. Quando Ele morreu na cruz por nós, então, ficou provado o seu amor por nós. Então, esse é Jesus, nosso irmãozão mais velho, que nos defende, que nos salva, assim como Ele fez com nós naquela cruz. Jesus é o amor. Jesus é a raiz de tudo que é bom. Imagina aqui comigo. Você tem um amigo, um familiar, um ente querido que você gosta muito. Você sabe que mesmo se essa pessoa fizer a pior coisa, mesmo se ela fizer aquilo que você nunca imaginaria que ela faria, você vai continuar amando ela. Você vai perdoar e vai continuar amando ela. Assim também é Jesus com a gente. Mesmo quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente peca, Ele vem, Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos ajuda, nos perdoa e nos instrui a melhorar. Porque só quando a gente melhora, quando a gente sai daquela vida de pecado, quando a gente fala, Deus, eu quero mais de Ti, aí é quando a gente vive uma vida plenamente feliz. Viver a vida, mas a vida em abundância. A partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nossa, a graça dele nos invade e só ela nos basta. E com isso, não quer dizer que não teremos aflições, nem passaremos por provas, passaremos por lutas, mas só de saber que Jesus vai estar conosco, isso vale para qualquer dificuldade. Jesus, ele pode me salvar. A própria palavra de Deus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus se não passar por Ele. Então Ele é assim, aquilo que é a nossa resposta. Se nós aceitarmos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos o passaporte, o caminho para chegar até Deus Pai. Então, como isso, né? Aprendendo com Jesus, né? Sendo como Jesus, se comportando como Jesus, um verdadeiro cristão. Cristão é um pequeno Cristo. Então, se nós formos imitadores de tudo aquilo que Cristo fez aqui na Terra, nós temos esse passaporte aí para o Pai, porque Deus, Ele é santo e Ele quer que nós sejamos santos também. Então, Jesus, Ele veio para isso, para nos ensinar a sermos santos, para estarmos junto com um Deus Pai que é santo. Jesus, Ele me ama tanto, ama você tanto, que Ele deu a própria vida por nós, para nos salvar. Olha que legal, olha que maravilhoso, que prova de amor Jesus tem por nós. Morreu naquela cruz para me salvar e para te salvar.
Tem prova de amor maior que essa? Não tem. Jesus, nós te amamos. Então, quando nós aceitamos Jesus em nossa vida, tudo se transforma. Tudo se faz novo, tudo. Tudo que era antigo, velho, triste, ruim, se transforma. Se transforma, porque tudo se faz novo, belo, bonito. Há perdão, há cura, há muitos milagres. Porque Jesus nos ouve, Jesus nos ama e esse amor não tem preço. Jesus nos salvou, essa salvação não tem preço. Pensa aqui comigo. Se nós, seres humanos, que somos todos falhos, a gente ainda sabe cuidar bem daqueles que nós amamos, a gente procura sempre estar agradando aquele que a gente ama, imagina Jesus, que é um ser perfeito, que é Deus, que ama incomensuravelmente a gente, que morreu numa cruz para nos salvar, que morreu lá para que a gente tivesse vida. Acredito que quando a gente aceita Jesus, Ele pode tudo na nossa vida, desde que cremos nele. A partir do momento que decidimos caminhar juntamente com Cristo, algumas coisas vamos ter que renunciar, porque não vai ser mais a nossa vontade, mas sim a de Cristo. Temos que colocar Ele no centro e fazer o querer dele e não o nosso. Olha, quando você aceita Jesus Cristo, você acaba abrindo mão de algumas coisas, mas você vai ver que não dói, sabe? Porque você ama tanto a Jesus que as coisas que você tem que abrir mão vai passar de coisas que são secundárias na sua vida. Por exemplo, uma coisa que você valoriza muito, né? Aí depois que você conhece Jesus, você vê que Ele é o principal e Ele é exatamente o seu foco. Então as outras coisas perdem um pouco o valor daquilo que você achava que não podia viver sem aquela coisa. Então você vai acabar abrindo mão de algumas coisas, principalmente das coisas do mal, das coisas que te levam ao inferno, das coisas pecaminosas. Você vai abrir mão, mas isso não vai ser um fardo para você, porque você vai abrir mão, mas você vai estar tão focado, ligado em Jesus, que aquilo ali já não vai ter tanta importância. E você aos poucos vai se limpando, Jesus vai te mostrando o que é bom, e aí quando você vê, você já está focado em Jesus e já abandonou o seu passado. Uma vida com Jesus é uma vida que muitas coisas que nos pertenciam antes, hoje já não nos pertence mais. Devemos sim abrir mão de assistir aquela novela para ir cultuar a Deus. Devemos sim abrir mão de sair com os amigos, festas, baladas, para ir louvar a Deus. Então, assim, são coisas que Jesus irá nos libertar. E nós não iremos sentir falta dessas coisas, pois a maior presença é estar ao lado de Jesus. Para aceitar Jesus é preciso que haja uma transformação na sua vida. Porque quando Jesus está na nossa vida, nada pode ser o mesmo. Tudo tem que ser novo. E você precisa mudar, sim, algumas coisas. Mas por amor a Ele e por amor a você. Porque o nosso Deus, o nosso Criador, Ele nos criou com propósitos. Então tudo tem um sentido, tudo tem o porquê. Assim como nossos pais, quando eles falam que não pode algo, é porque tem um sentido, é porque tem um porquê. Então, com Deus, com Jesus é a mesma coisa. E Jesus, Ele transforma tanto a nossa vida que até aquilo que a gente achava que gostava, a gente não gosta. Até aquilo que a gente achava que era legal, a gente vê que não é. É como se a gente estivesse cego e voltasse a enxergar. Isso é muito bom, porque a nossa vida toma um outro sentido, um outro rumo. E isso é fantástico. Será que para viver com Jesus eu tenho que abrir mão de alguma coisa? Vamos pensar. Digamos que eu esteja com pedra na vesícula e isso me dói muito. Por que eu fiquei com pedra na vesícula? Porque eu comi muita gordura, eu comi coisas que não eram saudáveis pra mim. E aí eu chego pro médico e ele fala: olha, querido, a gente vai fazer uma cirurgia, mas você precisa estar de jejum antes, tá bom? Você tem que obedecer à risca esse jejum. Aí beleza, você vai pra casa, faz o jejum, depois vai essa cirurgia e dá tudo certo. Só que antes de você ter alta, o médico vira e fala assim: mas pra você se manter saudável,
Você não pode mais ingerir gordura, não pode ingerir fritura, não pode ingerir muitas coisas que antes você ingeria. Porque se você comer disso, você vai ficar doente de novo. É exatamente assim com Jesus. Jesus é o nosso médico. A nossa vesícula, digamos que seja o nosso corpo todo, a nossa carne. E a comida que não faz mal é os nossos pecados. Quando a gente chega para Jesus, Ele cura, Ele nos instrui a não pecar mais. Só que vai da gente pecar e continuar doente, ou parar de pecar para ter uma vida saudável. Somos falhos, então muitas das vezes na nossa caminhada com Cristo vamos vacilar. Mas o amor dele, a graça dele é tão grande que se nos arrependermos verdadeiramente, se o nosso coração estiver verdadeiramente arrependido e pedimos perdão para Cristo, ele vai nos perdoar. Bom, então, aí você aceitou Jesus e você vacilou. Gente, se nós não estivermos conectados o tempo todo com Jesus, nós vamos vacilar várias vezes. Então, assim, somos seres humanos, somos falhos, tá, mas isso não pode ser desculpa para sempre errarmos e termos a desculpa de que, eu sou falho porque eu sou ser humano. Não, tudo bem, mas espera aí, vamos ser forte, vamos tentar? Porque, nós vamos vacilar várias vezes, sem querer, né? De preferência sem querer. Poxa, vacilei de novo. Ai, me perdoa, Deus. É só pedir perdão. Agora, se você vacilar de propósito, Deus me perdoa, vou fazer de novo. Deus me perdoa, vou fazer de novo. Peraí, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, quer dizer, tem dois tipos de vacilo. Aquele vacilo que eu quero vacilar, aí já é uma coisa do mal. A gente tem que orar a Deus para nos ajudar a nos livrar desses vacilos aí. E tem aqueles vacilos que, foi sem querer, foi acidente. Me perdoa, Deus. Vacilei. E Deus perdoa e Ele vai trabalhando no seu coração para você ser forte. Então tem que tomar cuidado aí com a intenção do coração, né? Nesse vacilar. A gente simplesmente se levanta e continua. Quando a gente vacila, a gente não pode parar. Quando a gente tá andando na rua, que a gente tropeça, a gente levanta e continua a caminhada com Deus, é a mesma coisa. Estamos em caminho à santidade. O caminho da santidade, ele não é fácil, ele é difícil. Mas a gente não pode parar. A gente, sem santidade, não vai ver ao Senhor. A gente tem que se manter firme até o final. Quero citar Pedro. Pedro esteve ao lado de Jesus. Lado a lado com ele, ele errou, ele vacilou. Mas o que aconteceu? Ele desistiu? Não. Ele errou, se redimiu dos seus erros e continuou a caminhada com Deus. Foi um ótimo homem de Deus, um profeta. Muitos profetas erraram, continuaram a caminhada com Deus. Então a gente não pode desistir, a gente tem que honrar Jesus. Porque ele nos honrou. Tá bom. Primeiro, todo mundo é pecador. Ninguém aqui é perfeito e ninguém nunca vai errar. Todo mundo uma hora vai pecar, todo mundo uma hora vai errar. Só que, quando eu sei que algo entristece o coração de uma pessoa que eu amo, eu evito ao máximo fazer aquilo. É a mesma coisa com Jesus. O pecado impede Deus de se aproximar da gente. O pecado é uma coisa que entristece o coração do Pai. Então, se a gente sabe que isso é uma coisa que entristece o nosso Pai amoroso, por que a gente vai fazer? Basta continuarmos firmes com Deus, procurando fazer aquilo que agrada ao seu coração. Vamos sim vacilar às vezes, mas procuremos sempre evoluir, não fazer de propósito e quando cair, levantar, se ajoelhar e falar: Senhor, perdão, pequei mais uma vez, mas me ajuda a melhorar? Não fizemos nada para merecer esse amor que nos enche e nos transborda. Nascemos e vivemos uma vida pecaminosa, mas mesmo assim, Jesus nos ama e Ele nos chama de filho amado. Ele quer viver um relacionamento sério conosco. Então que possamos receber esse amor e transbordar cada vez. Olha, é uma coisa que o próprio Deus fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, de tão grande maneira, que deu seu Filho, santo, sem pecado, sem culpa, unigênito, para que todos aqueles que nele crê, Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quer dizer, será que Jesus, ele aceitou por uma obrigação ou ele aceitou porque ele ama Deus? Então, ele aceitou porque ele ama Deus e porque ele queria que nós, os irmãos dele, um dia estivéssemos com ele lá nos céus. Jesus não é egoísta. E Deus nos ama tanto, 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 que deu Jesus.
Então quer dizer, será que Deus nos ama? Poxa, Deus nos ama, ama demais da conta. Ele nos fez e Ele quer que a criação dele perfeita fique com Ele. Porque, gente, como é difícil ser traído, não é? E às vezes a geração, sabe, que Deus formou do pó da terra, soprou o fôlego da vida, se volta contra o Criador. E o que mais Deus quer é que sejamos filhos mesmo. Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador e o nosso Pai. Então será que Deus nos ama? Sim, nos ama muito. Tanto é que Ele nos quer para Ele. Ele nos quer, Ele não quer um relacionamento de traição, pessoas virando as costas para Ele. Ele é um Deus amoroso, Ele nos ama, Ele nos fez. E Ele nos ama tanto que nos quer com Ele na eternidade. O nosso Jesus, Ele pode nos dar uma vida nova. Ele pode nos transformar, pode nos libertar, nos transformar. Pode sim, e Ele faz, tá? Liberta, cura, restaura, transforma. Liberta o vício do álcool, das drogas, expulsa demônios. Ele sim tem o poder para nos restituir. E Ele quer. Basta a gente querer ter esse Jesus conosco. O nosso Jesus pode fazer maravilhas na nossa vida. Basta dizermos sim. Sim para Jesus. Simplesmente Deus nos criou e nos amou. É um amor de pai, é um amor de criador, é um amor sem explicação. E Jesus veio morrer por nós. Você morreria por alguém? Pensa isso. Isso é um ato gigantesco de amor. Então nós temos muito que honrar o Senhor. Nós temos sim que olhar para os mandamentos e tudo o que Ele diz, que é segundo a vontade dele sobre nossas vidas, porque Ele nos amou e Ele faz os milagres diários nas nossas vidas. Pensa aí, com certeza Jesus fez alguma coisa por você. Com certeza alguma coisa aconteceu que foi de Deus. Nossa, sem explicação. Então, retribuir esse amor é o melhor que podemos fazer por Jesus. Honrar a morte na cruz, honrar o amor de Jesus. Tá, mas Jesus me ama mesmo? O que eu fiz pra merecer esse amor? Nada. Ninguém fez nada pra merecer esse amor. Somos seus filhos e isso por si só já basta. Ele continua nos amando mesmo quando erramos. Ele continua nos amando mesmo quando pecamos e entristecemos o seu coração. Porque não é por meio de nós, pelas nossas ações, mas é por meio dele que nos ama incondicionalmente como filhos, que ele nos ama.